até que Cristo cresça em vocês. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Há uma diferença abissal entre nascer de novo e crescer em Cristo. Muitos param na régua do primeiro passo e confundem a largada com a linha de chegada. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas com uma dor que não é retórica, mas paterna. Ao ver filhos espirituais que haviam começado bem retrocederem para debaixo da lei. Este texto revela que a vida cristã genuína não termina na conversão, ela apenas começa ali. E o alvo de Deus para cada crente é a formação plena de Cristo dentro de nós. E se você sente que estacionou, que repete os mesmos pecados, que sua fé não amadurece, este sermão é para você. Meus filhinhos, a angústia pastoral diante da imaturidade espiritual. Paulo usa aqui o termo de grego teknia, diminutivo que designa não apenas filhos, mas filhinhos pequenos, ainda dependentes e frágeis. Esse título carinhoso contrasta com a dureza da carta aos Gálatas, que em outros trechos repreende com veemência os que se deixaram seduzir pelo legalismo. A ternura e a firmeza convivem no coração de quem realmente ama, porque o amor bíblico nunca é sinônimo de complacência. Hoje, muitos confundem cuidado pastoral com bajulação e, por medo de ferir, deixam de confrontar a estagnação espiritual daqueles que amam. Se um pai chama seu filho adulto de filhinho com preocupação em vez de orgulho, algo está errado no crescimento daquela criança, e no mesmo vale para a igreja. Há crentes que carregam décadas de batismo e ainda vivem de mamadeira espiritual, incapazes de mastigar a carne pesada da palavra descrita em Hebreus capítulo 5, versículo 12. A angústia genuína de um líder espiritual não está em contar convertidos, mas em observar se o caráter de Cristo está sendo formado naqueles que estão sobre o seu cuidado. Dores de parto repetidas, o preço da restauração ao evangelho puro. A expressão de novo sinto as dores de parto indica que Paulo já havia passado por esse processo uma vez, quando os Gálatas se converteram sobre a sua pregação. Agora, ele precisa atravessar a mesma dor outra vez, porque a igreja havia regrido ao legalismo, misturando graça com esforço humano para a salvação. Crescimento espiritual raramente é linear e é comum que o crente avance, recue e precisa ser trabalhado outra vez, nos mesmos pontos de fraqueza. Isso não significa fracasso do evangelho, significa que a carne resiste à obra do Espírito e que a maturidade exige repetição, disciplina, correção contínua. Muitos hoje desistem de si mesmos ou dos outros ao verem uma recaída como se um tropeço anulasse toda a jornada. Mas o modelo apostólico aqui é a perseverança na dor do parto espiritual, aceitando sofrer de novo por alguém que vale a pena, até que a verdade volte e ganhe forma. Se você está cansado de recomeçar, lembre-se de que o cansaço da luta é evidência que o Espírito ainda não desistiu de formar Cristo em você, até que Cristo seja formado. O alvo final não é comportamento, é Cristo em vós. O verbo grego por trás de formado é morfo.
o mesmo campo semântico usado para descrever uma mudança interna e estrutural, não superficial. Paulo não almeja apenas comportamento reformado ou moral ajustada. Ele almeja que a própria essência de Cristo tome forma dentro do crente, como um selo que imprime sua imagem na cera. Isso desmonta toda a religiosidade que se contenta em copiar regras externas sem transformação da natureza. A igreja contemporânea muitas vezes celebra a aparência de santidade, postagens espirituais e vocabulário bíblico, mas ignora se não há de fato a imagem de Cristo sendo esculpida no íntimo. Crescer em Cristo não é acumular conhecimento teológico, nem seguir uma lista de comportamentos aceitáveis. É permitir que o próprio Espírito Santo continue o trabalho iniciado na cruz até o caráter de Jesus habitar cada área da alma. Esse processo é lento, doloroso, como um parto e inegociável, porque Deus não está interessado em produzir religiosos, mas em formar filhos que se parecem com o Filho. O Evangelho não termina no perdão dos pecados, ele avança até a transformação completa da imagem daquele que foi perdoado. Paulo sofreu, orou e insistiu porque sabia que a salvação genuína sempre produz semelhança com Cristo. E onde não há esse crescimento, há motivo para exame sério de fé processada. Se sua vida cristã estacionou, o problema não está na graça de Deus, que é plenamente suficiente, mas talvez esteja na resistência da carne e se render ao processo de formação. Pare de medir sua espiritualidade pelo tempo de conversão e comece a medi-la pela semelhança com Jesus Cristo. Se você reconhece hoje que parou de crescer, que voltou a viver sobre regras vazias em vez da graça viva, humilha-se diante de Deus agora. Permita que o Espírito Santo reinicie em você as dores necessárias para Cristo seja formado. Porque é melhor sofrer o parto da transformação do que permanecer confortável na estagnação espiritual. Não resista ao processo. Renda-se a ele, porque o alvo nunca foi a sua conveniência, mas a glória de Cristo revelada em você. Pai querido, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes nos contentamos com o início da fé e resistimos aos processos dolorosos de crescimento. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a obra iniciada na cruz por Jesus, formando o caráter do Cordeiro em cada área da nossa vida. Que não busquemos apenas comportamento ajustado, mas transformação genuína, de natureza, ainda que isso exija dores, quebrantamento e novo arrependimento. Que a soberania que sustentastes os Gálatas nos sustente também, até que a imagem de Cristo seja plenamente formada em cada um que confessa o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro suficiente e soberano. Amém, amém, amém.